Olá, Cafezinho com Jesus passando aqui para te deixar uma mensagem para este dia que se chama hoje. Mas antes, curte, segue, compartilhe para todos os dias você receber uma palavra da parte do Senhor, amém? Se encontra lá em Marcos 4, 35, 36, que diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levavam o barco assim como estava. Aqui é quando Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco para passar para outro lado da margem. Jesus passou o dia inteiro ensinando aos seus discípulos e depois ele os convidou para entrar no barco para passar para o outro lado. E durante o percurso, a travessia, veio a tempestade, o barco começou a balançar, os ventos, e os discípulos ficaram com medo e foram perguntar a Jesus dormindo enquanto a tempestade. E Jesus perguntou a eles, no versículo 40, por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Hoje eu quero deixar para você aqui. Jesus, ele ensinou o dia inteiro aos discípulos. E à noite, foi ele que convidou os discípulos para entrar no barco, para passar para o outro lado, para ter uma experiência com ele. Jesus, ele nos ensina, mas também ele nos chama para ter uma experiência conosco, para mostrar, para nos mostrar quem é ele na nossa vida. Hoje a tempestade, você pode estar atravessando uma tempestade, o mar pode estar revolto sobre a sua vida, mas Jesus, ele está no barco junto contigo. E se ele te disse que você vai chegar do outro lado da margem, você vai chegar. Porque quando Jesus chama, ele garante. Aqui não foi os discípulos que convidaram Jesus. Foi Jesus que convidou os seus discípulos para passar para o outro lado da margem. E assim é com você. Se ele disse que você iria chegar ao outro lado, pode ter o que for, as tempestades, o mar revolto, o barco pode balançar, mas você vai chegar. Lance fora todo esse medo que te impede, que te impede de confiar, de acreditar, que estremece a sua fé, a sua esperança. Deus, Jesus está contigo neste barco. E se ele disse que você vai chegar no outro lado da margem, você vai chegar. E em segurança, sem sofrer nenhum arranhão. Porque foi Jesus que convidou. Foi Jesus que chamou. E Jesus, ele estava no barco. Mesmo os discípulos achando que ele estava dormindo, mas tudo estava sob o controle dele. Estava tudo sob o controle dele. Ele estava dormindo porque estava tudo sob o controle dele. E é assim na tua vida. Tá as tempestades, o mar está revolto, os ventos estão fortes, mas Jesus está no controle. Permaneça firme, fortalecendo a cada dia mais a sua fé em Jesus, porque ele está no barco e você vai chegar do outro lado da margem. Que Deus abençoe seu dia.